Gente, então eu vou começar. Um assunto que sempre me perguntam, eu trabalho com bots desde o início da minha carreira, né? Então, lá para 2015 até 2020, mais ou menos, fui entrando nesse mundo de tecnologia. Uma das coisas que mais me perguntam desde então é, Valéria, vamos ser substituídos por robôs, né? Vou perder o meu emprego para um robô? E o pessoal do atendimento, né? E o pessoal que fica ali no telemarketing, o que vai acontecer com esses profissionais? E ao mesmo tempo, quanto mais a gente entra no mercado, mais eu vejo o pessoal falando assim: olha, não coloca opção de atendimento humano, não coloca opção de atendimento com o pessoal, porque o pessoal não aceita no bot, o pessoal aperta para atendimento humano, vai transbordar direto do atendimento humano e a gente vai aumentar os nossos gastos com isso. E aí é uma das coisas que eu me questiono, né? Por que então, se a gente está crescendo tanto com essa parte de robôs e comunicação automatizada, qual é a relação do brasileiro com esse atendimento? Porque a gente tem um perfil, né? Quando a gente fala de brasileiros, a gente tem um perfil muito característico quando a gente fala de relacionamentos, né? De contato humano. E aí, contato humano na pandemia, como é que funciona? Bom, um resumo daquilo que vocês vão ver nessa apresentação é a adesão dos brasileiros, né, sobre chatbots, como o mercado de chatbots cresceu muito no Brasil nos últimos anos, assim como cresceu em vários outros países. Também a realidade, né, o que mudou relacionado ao nosso novo normal, vamos usar esse novo normal, e por que, né, tanto esse atendimento automatizado cresceu e o que aconteceu com ele? Porque aparentemente as pessoas não gostavam, elas tiveram que passar a gostar ou elas foram obrigadas a ter essa relação? Então, qual é como elas recebem realmente essa comunicação? Existe uma resistência ao uso desses atendimentos automatizados? E também, por que o chatbot está muito além da tecnologia? Eu sei que a gente fala de mercado de tecnologia, eu sei que a gente fala de um mercado em expansão, mas quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de contato com o humano, a gente está falando muito mais do que só sobre tecnologia. Nós estamos falando também sobre relações humanas, né, sobre comunicação e suas variedades, né? A gente teve agora uma aula sobre linguística, que também, né, sou linguista, então eu sei bem como é a gente lutar realmente por essas variações e também pelo privilégio da gente conseguir se comunicar de maneira eficiente. E também um resumo, né? O brasileiro gosta ou não gosta de conversar com o robô, né? A gente liga para a NET e como é que funciona? Nós temos uma boa relação com o robô da NET ou com o robô da Claro, ou seja lá qual for. Bom, a adesão de chatbots para o mercado brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. A gente imagina que esse crescimento ele vai continuar. E vocês podem ver que de 2017 a 2021 houve um boom de crescimento. A gente está falando de 8 mil para 216 mil. Então, aqui, tá? Entre 2019 e 2020, que a gente vê que foi quando entrou a pandemia, né? Houve um aumento de 68,3%. E já em 2020 para 2021, quando as pessoas elas estavam começando a se acostumar com aquelas reuniões feitas, né, por uma câmera, por aqueles atendimentos feitos de maneira automática, o salto foi de 113,8%. Então o mercado ele está realmente aberto a essa tecnologia. Mas e o usuário, né? Aquele que está ali na ponta, que é o principal. Ele recebe isso de maneira efetiva? Ele acha que esse atendimento é tão bom quanto um atendimento que custa muito mais caro que um atendimento humano? Todo mundo conhece a Magalu, né? Quando eu já fundei uma empresa de construção de bots, né? Uma empresa 100% feminina, orgulho da minha vida. E durante esse processo, nós tínhamos muito esse pedido. Eu quero um bot igual o da Magalu. Eu quero isso e é isso que funciona. E realmente as empresas elas investem muito nesses assistentes virtuais, né, nessa persona virtual, porque além de ser uma estratégia não só para a comunicação, ampliar essa comunicação de maneira escalável, onde nós não vamos gerar tantos gastos quanto geraria no atendimento humano, também é uma estratégia omnichannel. Porque a gente pensa que a gente centraliza tudo ali, a gente consegue construir uma persona virtual, um tom do que a sua marca realmente representa, porque quando a gente fala de uma característica física, a gente também tem um posicionamento relacionado à marca. Quando a gente pensa em mulheres pretas, quando a gente pensa no posicionamento todo relacionado às ideologias,
a gente também está entregando uma resposta da nossa marca. Então, também é uma estratégia de marketing a gente ter uma boa persona virtual, um assistente virtual relacionado àquilo que nós acreditamos. Aqui nós temos vários exemplos, que você vê que eles são bem diversos, né? Mas o exemplo principal, com certeza, é a questão da Magazine Luiza. Bom, então essas ferramentas, de assistentes virtuais, eles não só auxiliam no atendimento, mas eles também têm essa personalidade pública. A gente está falando assim de pessoas que acabam se tornam blogueiros, né, da questão, só que virtuais. Então, eles quebram a barreira da formalidade. Quando nós pensamos em 5, 6 anos atrás, eu não estou falando de muito tempo, a gente fala de um atendimento que ele é todo padronizado. Estou falando de uniformes, né? Imagina que você ia ver alguém que representa a Magazine Luiza usando o uniforme da Adidas. Há 5, 6 anos atrás. Isso não ocorreria, porque a sua marca ela tem que ser só sua e você só tem que estar associado a coisas que estão, né, totalmente ligadas à sua marca de maneira clara. E hoje isso é quebrado por meio dessas tecnologias e desses assistentes virtuais, porque além deles mostrarem muito mais engajados e tudo, eles também são modernizados. Você pensa assim, não envelhece, né? A Magazine Luiza, a Magalu, ela envelheceu nesse tempo. Então a gente consegue trabalhar muito com isso, porque se ela se mantém numa idade, se ela se mantém jovem, ela consegue acompanhar aquelas gerações que estão chegando nessas idades. Então acaba com essa barreira da formalidade e acaba estrelando campanhas muito mais complexas do que aquela de só compre na minha loja. Eu consigo pegar tendências que estão no mercado, consigo pegar tendências de redes sociais e trazer. Isso é a estratégia da empresa. E aí o brasileiro pensa o que relacionado a isso, né? Porque a gente está falando de marketing, uma nova estratégia de marketing. E aí? Bom, os chatbots, que são essas pessoas, então, essa personalidade virtual que atende por meio de chatbots, para as empresas foi um grande investimento. Nós pensamos em reduzir o custo de treinamento de pessoas para atendimento. Como eu falei, nós temos um padrão, né? Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Quando a pessoa responder isso, você fala assim, calma, senhora, né? Calma, senhora, no telefone. E o que gera vários memes, como, por exemplo, a gente sabe de memes antigos, como aquele do Porta dos Fundos, da Judite, né, que a pessoa está reclamando ali no telefone. Então, a gente sempre tem uma lembrança quase sempre negativa de atendimentos, e essas pessoas que estão no atendimento humano, além delas também terem, né, um plano de carreira muito defasado relacionado a pessoas da parte de tecnologia, elas também custam muito mais caro para as empresas. Então, uma empresa que investe no atendimento automatizado, ela tende a ganhar muito com isso, quando a gente pensa realmente nesse único comparativo. Porque elas, aqui ó, tem a fórmula do sucesso, né? No início da pandemia, as reinvenções que vieram, todas as reinvenções que vieram delas, com os gatilhos perfeitos para tirar as ideias do papel. Então, a gente fala de 2 anos ali de pandemia, que acelerou muito o processo de tecnologia, avanço tecnológico. A gente está falando até também de acesso de pequenas empresas a tecnologias de atendimento automatizado. Estou falando de um salão de beleza do meu bairro, estou falando de um mercado, estou falando de empresas que provavelmente há 2, 3 anos atrás não teriam esse acesso. Estou falando de um pequeno tempo onde elas tiveram muito mais acesso a essas informações do que antes. Então, com esse crescimento, a gente pensa assim, o consumidor final, ele conseguiu validar esse atendimento? Porque se eu tinha problema na outra ponta com o humano, né, que um humano que a gente fala de tom, a gente fala do jeito que você se pronuncia, das pausas que você dá, também a gente fala da empatia com outro ser humano, nós estamos falando de 2 pessoas. E aí, será que esse consumidor final, ele avalia esse bot de maneira positiva? Quando a gente vê que em 2020 o contato humano ele tem que ser resfriado por motivos de saúde pública, né? Quando a gente está falando apenas de uma opção, a gente está falando de questões de sobrevivência, aí parece lógico a gente pensar realmente e exclusivamente num atendimento automatizado. Eu gasto menos, né? Eu inovo mais e também eu consigo atender as pessoas de maneira mais efetiva. Só que os números de satisfação dos clientes, eles caíram. Um estudo global feito pela Amdocs nos mostra que 86% dos entrevistados ainda preferem falar com atendimento humano. A gente está falando de pandemia,
tá? Onde você pensa que qualquer tipo de contato humano, tudo bem, mas Valéria, vai continuar pelo WhatsApp? Sim, mas eu tô falando ali de pessoas, né? Um gasto muito maior. E mesmo assim, 86% das pessoas entrevistadas, elas preferem falar com o humano. Estou falando de pessoas que antes, talvez, também reclamariam de um atendimento humano, porque elas têm dúvidas, né, que podem surgir a qualquer momento de um fluxo de conversa, né? Elas têm desabafos a serem feitos. As pessoas, elas não são só exclusivamente naquele sentido de conversa. Às vezes eu falo disso e dependendo de quem eu sou, de que momento que eu estou na vida, às vezes eu uso também aquele atendimento para um desabafo. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, por que existe realmente uma resistência dos bots por parte dos consumidores? Então, a gente está falando de um sucesso alcançado de um lado, para as empresas é só lucro relacionado a tudo isso de a automatização dessa conversa, e do outro lado a gente está falando de uma má experiência com o atendimento, que é aqui, que é a vertente onde tudo se cruza, né? Quando a gente pensa em isso aqui me dá lucro, mas ao mesmo tempo, se o meu atendimento ele não é eficaz, eu não consigo captar esses clientes, eu não consigo fidelizar esses clientes em certos momentos. Nós pensamos que a tecnologia ela avança todos os dias, né? Nós conseguimos entender, inventar e estudar cada vez mais para a gente conseguir trazer uma capacidade cognitiva cada vez maior. Eu estou falando de português brasileiro, né? Com suas variações, também com as suas questões muito particulares. A gente está falando de uma língua realmente, está falando de um país muito grande e de uma língua muito complexa. E o quanto a tecnologia consegue suprir essa necessidade de um falante de língua materna sendo o português. Então, o que os clientes querem? Os clientes eles querem uma imagem semelhante à humana. E quando eu falo uma imagem semelhante à humana, é realmente ideal humana, não aquela que parece humana, que você cai no vale da estranheza, que você fala, isso é um robô, isso é um humano, você fica desconfortável com aqueles filmes, né? Eles querem um atendimento mais complexo. Eu não quero só virar e pedir uma pizza. Às vezes eu quero pedir uma pizza porque o meu namorado, ele queria comer uma coisa, mas eu queria comer outra, e eu fiquei com raiva, e aí eu fui pedir a pizza porque não sei o que, não sei o que. O bot está preparado para ouvir todo esse meu desabafo e entender que o pedido é de uma pizza? Eu também quero informações mais abrangentes. O consumidor, ele é aquele que se faz de difícil ao mesmo tempo, né? Ele quer ser conquistado. A gente está falando quase de um flerte comercial. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu tenho que ser conquistado aos poucos para que aquilo faça um efeito realmente digno na minha vida, para que eu gaste um dinheiro que realmente está sendo muito difícil de ganhar. Então, como é que essas informações elas vão chegar para mim? Elas têm que ser muito, muito atraentes, porque existem muitos competidores por aí. Então, como é, né? Todo mundo conhece aquele vendedor que você fala, esse cara nasceu para vender. E vocês conhecem aquele bot que nasceu para vender? Isso nem parece natural, né? Como um bot ele nasceu. Todos os bots nasceram para vender de alguma forma. Mas a gente está falando ali de um dom, quase, né? Uma coisa divina. A gente está falando ali de um monte de gente numa estratégia nada romântica para você conseguir se comunicar. Aí as empresas investem nos atendimentos, 43% das empresas estão criando avatares para os seus bots, criando avatares. Eu tenho uma persona, a Magalu, eu quero uma igual da Magalu, e é isso. Só que só 1/3 dessas empresas realmente investe nessa área. E o maior investimento em inteligência artificial vai para a segurança de dados. A gente pensa na LGPD, a gente pensa em todas essas questões, a gente ficar com essas informações desses clientes, mas e a experiência desse cliente? E as questões de linguagem, de comunicação eficiente para esse cliente? Que é a nossa maior dor, que é o assunto principal. Para além da tecnologia, o que a gente tem que considerar, então, para construir um bot? Você pensa assim, a Valéria trabalha com bot desde o começo da carreira dela e parece que ela só está metendo pau nos bots, então o que essa menina quer? Bom, o que eu sempre busquei e continuo buscando na minha carreira é exatamente isso. Quando a gente constrói um bot, o que nós devemos considerar enquanto brasileiros, enquanto nós estamos falando de mercado nacional, né? Você está falando de Brasil. Você não simplesmente quer um bot igual o da Magalu. Você tem que entender que ele tem suas limitações e o usuário também tem suas limitações de compreensão da tecnologia. Então, a Magalu ela foi um sucesso não porque virou e falou assim, eu vou criar um negócio assim e vou entuchar nas pessoas. A Magalu ela cresceu de maneira muito, eu vou falar orgânica, a gente sabe que existe um grande investimento, né?
mas ninguém esperava por aquilo. Nós nos acostumamos com aquela tecnologia, nós nos acostumamos com aquela imagem estava muito associada a coisas positivas. Cresceu juntamente com a Magazine Luiza, cresceu juntamente com um monte de questões tecnológicas. Foi quase que uma coisa natural. Quando eu falo natural, eu estou falando ali de quase um nascimento de um humano mesmo. Uma gestação, você cresce, você não conhece muito bem, está ali, e daqui a pouco você cria um tipo de laço, você cria um tipo de confiança, e aquilo se torna uma referência. Então, você forçar para o seu usuário sem saber realmente quais são as dores dele, não faz funcionar um bot. Independente do quanto você vai investir em segurança de dados, o quanto você vai investir em tecnologia, sendo que você tem que entender que confiança é criada a partir de uma escala de tempo. Então, a IA ela deve se adequar à demanda do público e não ao contrário. Então, para além da tecnologia, a gente considera o quê? Fatores de idade, classe social, né? Tudo isso, a questão de linguagem, a questão também de usabilidade, né? Como é o design desse bot, como a gente vai realmente interagir com ele. Porque quando a gente pensa em todo atendimento vai ser automatizado, e eu penso, Valéria, tenho uma avó analfabeta, né? Ela tem acesso ao WhatsApp, só que ela só manda áudios, e ela não se comunica de maneira tão clara quanto talvez uma tecnologia consiga entendê-la. Será que realmente o atendimento por meio de robôs vai se adequar a ela? Ah, tá bom. Uma coisa que eu ouvi é que as pessoas estão envelhecendo, essa geração vai morrer e aí a outra geração já vai vir pronta. Tá, é uma forma de ver realmente, nada romântica, mas eficiente. Só que cada geração tem o seu requisito. Quem já conversou com um adolescente de 15 anos? Eles não me entendem, eu não entendo eles. E nós somos 2 seres humanos, brasileiros, falantes da língua portuguesa. E a gente não compreende. Então, realmente, cadê a pesquisa relacionada a isso? O quanto esse bot ele se aprofunda em questões muito mais subjetivas do que tem uma intenção e tem uma entidade, é aquilo ali que a gente vai colocar, mas toda aquela compreensão e tudo aquilo que talvez uma tecnologia ainda não consiga atingir está avançando. Uma análise do seu público, né? Uma questão sociolinguística, uma questão de todas as variações, uma questão também de que às vezes você não está no atendimento simplesmente unicamente por aquele atendimento. Às vezes você também tem um perfil de cliente, que ele é um cliente que gosta de conversar, que gosta de desabafar. E aí, você está realmente devidamente preparado para isso? Então, faz sentido realmente construir o bot para o seu tipo de público. O seu tipo de público ele é de uma classe C, de uma classe D, ele tem acesso à internet da maneira que você pensa que ele tem acesso às ferramentas que você pensa que ele usa o seu aparelho de telefone da mesma maneira que você acha que ele usa, e o quanto você compreende desse usuário apenas numa única entrevista, onde essa pessoa se molda para agradar, porque a gente sabe que naturalmente o indivíduo que conversa com o outro, ele tenta se moldar para agradar o que aquela pessoa está esperando dela. Então, isso é uma coisa muito complexa. A gente fala da questão da faixa etária porque é exatamente isso, como eu falei para vocês, adolescentes, crianças. Eu tenho uma afilhada de 7 anos que mexe melhor no WhatsApp do que eu. Ela manda áudios para o meu marido e eu não entendo nada, mas eles se comunicam muito bem. E aí, se eu for... Tá, eu trabalho com bots há muito tempo, e se eu for construir um bot para ela, será que eu vou realmente entender o que ela quer? Porque quando ela manda coisas para o meu marido, ela manda coisas de TikTok para conversar sobre outras coisas. Tipo, um dia eu vi eles conversando sobre fake news. Então, aonde que isso tá, sabe? Aonde que eu vou conseguir alcançar tudo isso? Qual é o recorte, então, dessa faixa etária? É uma pessoa da periferia, e o quanto você compreende de estereótipos da periferia, o quanto você compreende da realidade da periferia. Eu estou falando aqui que um profissional que realmente gosta de bots, gosta de construção automatizada, ele tem que ser quase que um antropólogo mesmo. Tem que entender todas as relações humanas de uma maneira muito mais complexa, de uma maneira muito, muito mais abrangente. Porque eu estou falando de Brasil, tá? Minha questão aqui é o brasileiro e todas as suas maneiras de entender. Então, o resumo é: o brasileiro ele gosta ou ele não gosta de falar com robôs? E essa é a pergunta que todo mundo me faz. E essa pergunta fala assim: eu invisto realmente no atendimento humano? É claro, sempre, até para manter meus empregos, né?
que você vai investir em robô. Mas eu estou falando aqui de um futuro, de um presente e um futuro, estou falando de coisas a curto prazo, que é sim, o brasileiro ele está aderindo a robôs. Você fala, dependendo da sua idade, você prefere falar com um robô do que você falar com um humano. Qual foi a última vez que você ligou para uma pizzaria e pediu uma pizza com um ser humano? De repente, isso ficou uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Você pensa, nossa, mas essa pessoa vai me achar burra, eu não sei pedir, eu não sei interagir com as pessoas mais por telefone, pelo amor de Deus. Ótimo, ótimo para a carreira das pessoas que mexem com isso. Mas a tecnologia, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de interações sociais que são complexas, que são cativantes, quando a gente fala da moça, da senhorinha que está do seu lado na fila do mercado, ela começa a conversar com você, ela puxa assunto com uma coisa que você nem imaginava que ela iria puxar, e aí ela começa a conversar com você, você tem aquelas respostas, você é quase um robô também nesse momento, é verdade, não sei o que, não sei o que, aquelas respostas quase que automatizadas. São esses usuários que a gente tem que pensar que eles não querem simplesmente um atendimento ali, a questão de superfície. A gente está falando de um atendimento muito mais complexo, onde a tecnologia tem que avançar, onde a questão linguística tem que ser acompanhada, a língua é viva, é isso aí, ela muda sempre, então a gente pega e tira essa questão de gramática normativa, muitas vezes, e coloca essa questão de variedade, compreensão e motivação linguística, e motivação de interações sociais, e transforma um bot no que ele mais aparenta ser, né, que é um humano. E da mesma maneira, sem enganar o usuário. Você está falando ali com o robô. Então, também trazer isso, tipo, quais são as expectativas desse brasileiro? Será que a minha avó, ela realmente, se eu fizer um robô perfeito, ela vai confiar nele? Ou ela vai querer falar com a tiazinha do mercado, né? Ou será que existe um robô que a gente vai conseguir chamar de a tia do mercado? Né? A senhorinha ali da vendinha, será que existe alguma personalidade de robô que ela vai ser suficientemente boa para o brasileiro para ele chamar da a senhorinha, o tio lá da padaria e tudo? Então, cadê essas personalidades virtuais? É nisso que eu penso. E aí, quando você pensa, nossa, mas você fez uma apresentação para me responder se os brasileiros gostam, e a resposta é sim e não? Exato. Porque é exatamente assim quando você lida com linguagem, quando você lida com o ser humano. É sim e não. Sempre para sempre. Então, se vocês quiserem, vocês podem tirar as dúvidas lá que eu coloquei aqui, tá? Mas qualquer coisa também me adicionem no LinkedIn que a gente pode conversar sobre as complexidades do ser humano. Que eu adoro conversar sobre isso.